alunos do curso da EAD de Física. É um prazer reencontrá-los. Sou a professora Maria Raimunda e agora iremos ministrar outra disciplina importante para a nossa formação profissional, Psicologia da Educação. Então vamos lá para a nossa aula 1. A nossa aula 1 tem como título Psicologia, Fundamentos Históricos e Movimentos Teóricos. O que é que nós vamos ver nessa aula? O conceito de psicologia, seu objeto de estudo, onde ela se originou, como um pouquinho da sua história, a divisão e as principais concepções de conhecimento. A nossa aula tem como objetivo conhecer as diferentes concepções epistemológicas referentes à aquisição do conhecimento, possibilitar o entendimento e desenvolvimento psicológico sobre as diferentes perspectivas teóricas. Então, vamos primeiro falar do significado, da palavra psicologia, o sentido etimológico. Então, psicologia tem uma origem grega, foram os gregos que denominaram. Então, ela tem duas palavras, duas junções, psique e logos. Psique significa alma, mente, e logos, estudo. Assim, psicologia significa estudo da mente ou da alma. Qual é o objetivo de estudo da psicologia? Ela é uma ciência que estuda o comportamento, a estrutura cognitiva, o desenvolvimento, os processos psíquicos e a subjetividade, além das relações sociais do ser humano. Por isso que a psicologia é importante para nós, futuros professores de física. Por quê? Nós sabemos que na escola, nossa sala de aula ela é heterogênea. Então, tem alunos e alunas de vários perfis, E é importante que a gente compreenda a melhor maneira de trabalhar com eles para que eles avancem, para que eles aprendem. É isso através do seu comportamento. Como foi que a psicologia surgiu? Principalmente a psicologia da educação. Ela desenvolveu-se aproximadamente no início do século XX, sendo caracterizada como uma área de interesse e questionamento sobre o desenvolvimento, a aprendizagem e a problemática educativa escolar. Então, a pedagogia ela vai nos servir como base, como suporte para a nossa prática pedagógica. Ela vai nos ajudar nesse árduo trabalho que é ensinar, ensinar as pessoas. A divisão da psicologia. Quanto ao tempo, Aí nós vamos lá para a primeira concepção. Ela é racional. Quando se fala em racional, a gente lembra logo de quê? Razão. Ela é empírica, a gente lembra de quê? Do empirismo, da experiência. E no terceiro momento é experimental. Aí que surge a questão das experiências e dos laboratórios. Quanto ao conteúdo, a psicologia ela pode ser geral, especial e aplicada. E a psicologia da educação educacional, ela está baseada numa psicologia aplicada. Um pouquinho da história da psicologia, Até o século XIX, a psicologia era considerada um ramo da filosofia, já que seus temas eram tratados pelos filósofos. Foi somente a partir desse século, com o estudo de Unit, Herbert, Fechner, William James e Tony Nick, através das escolas psicológicas, que os conhecimentos relativos a esse campo passaram a ser ligados à medicina, sendo produzidos em laboratório com o uso de instrumentos de observação e medição, métodos de investigação das ciências naturais considerados critérios rigorosos para a construção do conhecimento e fundamentais para dar status de ciência a esta área. Aqui nós vamos ver os primeiros filósofos, Aí a gente vai ver lá da filosofia grega, da época tradicional, que era baseado na razão. Sócrates, que a gente lembra, do autoconhecimento. Platão, que o homem já nasce sabendo. Aristóteles, o meio ambiente que transforma o homem. Depois nós temos o Império, segundo o Império Romano da Idade Média. Aí surgem os padres filosofantes,
Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho dizia o seguinte, que a alma era a prova de uma manifestação divina no homem, a segue da razão e do pensamento. Já São Tomás dizia, né, que só Deus seria capaz de reunir essência e existência. A busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus. E aí, no período do Renascimento, essas grandes transformações radicais no mundo europeu, a transição do mercantilismo para o capitalismo e a revolução do conhecimento, surge quem? René Descartes, né? René Descartes, ele postula a separação entre mente, que era considerada alma, espírito e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, e que o corpo desprovido do espírito é apenas uma máquina, né? Ele chamava isso motor de carro. Então tem uma famosa frase de René Descartes que diz assim, né? Penso, logo existo. Depois nós vemos o positivismo de Auguste Comte, que teve com a colaboração decisiva para que ela se afastasse do discurso filosófico e alcançasse reconhecimento como ciência ao incluir um modelo de investigação científica em seus estudos. O positivismo, bem como o materialismo e o empirismo, foram as bases filosóficas que alicerçavam a nova psicologia, que somente se tornou ciência no século XIX. Né? Então, a partir das contribuições dos conhecimentos psicológicos na experiência educativa, elucidando os aspectos subjetivos da educação e o modo de ser dos sujeitos educados, começou-se a se configurar um campo disciplinar destinado à psicologia da educação. Na época moderna, surge o empirismo. A principal representante do empirismo é John Locke, né? E tem uma frase também dele bastante famosa que ele diz o seguinte, né? Que a mente humana é como se fosse uma tábua rasa e ela ia sendo preenchida no decorrer do desenvolvimento através das sensações. Na época contemporânea, né, nós temos várias correntes psicológicas, né? A primeira é o estruturalismo. Aí nós temos a pessoa, né, o teórico mais famoso, Udot. O que ele diz, né? Que a mente, como se estrutura a mente. Depois nós temos o funcionalismo, que nós temos James e Dewey, não é? Que a mente, cada parte da mente tem uma função específica. Depois nós temos o behaviorismo, com Watson e Skinner. Behavior significa comportamento nos Estados Unidos. E lá, a reflexologia lá na União Soviética, com Pavlov, né? Então, o behaviorismo foi uma das correntes que até hoje tem grande repercussão na escola, né? Com seu principal representante, que a gente vai ver na aula 2, na aula 3, Skinner. Depois nós temos psicanálise, com Freud, né? Que é o estudo do inconsciente, Sigmund Freud. Depois nós temos o gestaltismo, com Eitner, que é o estudo da percepção, que é a questão da totalidade, ver a coisa como todo. Depois nós temos as mais atuais, vigentes, a teoria do campo, com Kurt Lewin, e o existencialismo ou humanismo, com Carl Rogers. Efetivamente, o marco do nascimento da psicologia moderna é a Alemanha, no final do século XIX, mais precisamente em Leibniz, através do trabalho de Judith Hurwitz, considerado inclusive o pai da psicologia. Porém, além deles, colaboraram para o nascimento dessa ciência Fechner, Edward Twigg e William James. Agora a gente vai falar das correntes, né, das concepções importantes que deram origem, né, às outras teorias psicológicas. Então, a gente vai falar sobre o racionalismo, sobre o empirismo e o construtivismo. Vamos falar primeiro do racionalismo, né? O que é que significa o racionalismo? Quando eu falo em racionalismo, eu lembro de quê, né? Da palavra razão. E o racionalismo prega o quê? Prega que as ideias são inatas, quer dizer,
As pessoas já nascem com as ideias pré-estabelecidas na nossa mente. Através de quê? Da nossa herança genética, que é passado de geração para geração. Então vamos lá. As pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Ou seja, o sujeito nasce com um conjunto de ideias que formam a base do conhecimento. Então, para os racionalistas, a aprendizagem tem um papel irrelevante, né? Porque a gente já nasce sabendo. Inspirados na concepção de Platão, através do mito da caverna, acreditam que existem ideias inatas, que já nascem com o indivíduo, que são a origem de todo conhecimento. Assim, aprender torna-se inócuo, já que todos temos a configuração previamente no nosso organismo. Já o empirismo é o oposto do racionalismo, né? Para os empiristas, eles se baseiam em quê? Nas experiências, né? Se baseiam nas experiências que são vividas, que são trocadas com o meio ambiente. O empirismo, de forma contrária, acredita que a origem do conhecimento está na experiência sensorial, a partir da formação de ideias, pela associação entre imagens proporcionada pelos sentidos. Já os empiristas são baseados em Aristóteles, de que a experiência e a experimentação que formam o conhecimento sobre algo, e na concepção de Locke, a tábua rasa, os empiristas afirmam que o conhecimento não é igual, já inato, e sim aprendido na relação do homem com o ambiente em que vive. E a terceira concepção é o construtivismo, né, que alia tanto, né, as ideias inatas, mas a experiência, que denominou aí de interação, né? Então, para os construtivismos, não é só as ideias inatas, não é só um meio ambiente, mas os dois juntos são importantes para a construção da mente, né? Então, acredita que o conhecimento é sempre a interação entre uma nova informação que nos é apresentada e o que já sabemos, e aprender a construir modelos para interpretar a informação que já sabemos. O construtivismo acredita que a estrutura psicológica não é predeterminada como herança genética e que esta estrutura psicológica é produto da experiência. Resumindo aí, né? Porque é importante a gente entender essas três concepções de conhecimento, porque foi a partir delas que surgiram as várias escolas psicológicas que a gente vai estudar durante essa disciplina, né? Aqui nós vamos estudar o construtivismo, que são as mais atuais no momento, como Jean Piaget, Vygotsky e Vallon. Nós vamos ver o behaviorismo com Skinner, né? E nós vamos ver também o humanismo com Rogers e David Alsubel, através com a sua teoria da aprendizagem significativa. Então, entendendo aí essas três concepções, vai ficar mais fácil você entender as escolas psicológicas, né? A teoria racionalista inspirou o movimento natista, que teve como principais teóricos aqueles que tratavam a aprendizagem em termos maturacionais. Maturação a gente vai ver também, mas daqui a pouco, no final desses slides, né? A questão da maturidade. O empirismo influenciou as teorias behavioristas. Quando eu falo behaviorista, eu lembro de quê? Das experiências. Como principal teórico, nós vamos falar de Skinner. E o construtivismo se fez presente nas concepções cognitivas, gestaltísticas e fenomenológicas.